Olá, meus amigos. Sejam bem-vindos ao canal Conhecimento Útil. Eu sou Silvio Siqueira, terapeuta holístico. Nessa live vamos falar sobre tratamento para eliminação, controle e eliminação de vícios, seja álcool, seja cocaína, seja maconha. Vamos procurar primeiro entender por que as pessoas se viciam, por que elas buscam o vício. Esse é o ponto de partida. Por mil razões as pessoas buscam o prazer. Normalmente, se a pessoa está com algum desgosto, alguma tristeza, algum problema de família, algum problema no emprego, principalmente quando o homem é casado, problema no relacionamento com a esposa, ou quando é solteiro, problemas de relacionamento no lar, então surge a depressão, surge a ansiedade e a pessoa busca uma alternativa. Então pode ser uma simples cervejinha, pode ser um passeio, mas normalmente uma dose de cerveja, um copo de cerveja, acaba passando para um segundo, para um terceiro e aí vai. Dependendo da bebida, se é um destilado, vai causar um dano ao cérebro. O problema é que quando a pessoa busca o prazer da bebida, do álcool, do modo geral, da cerveja, ela sempre está em contato com pessoas que vão sugerir outros tipos de estímulos, outros tipos de prazer. E no meio das amizades vai surgir, logicamente, hoje está muito em moda, tanto a maconha quanto a cocaína. E a pessoa já tomou uma cervejinha, duas, aquilo que vier vem bem. Até porque ela tem o prazer ali da hora da bebida, mas a insatisfação continua aumentando. Então, na tentativa de buscar uma satisfação, uma alegria, a pessoa toma mais bebida e, logicamente, depois vem o mal-estar, porque toda bebida vai mexer com o estômago. E o fígado, ele é o órgão do humor. Você estraga o fígado, vai ficar mal-humorado, aí vira um círculo vicioso. Você se sente mal, procura a bebida, procura um estimulante qualquer para se sentir bem, tem o efeito colateral que todos eles têm, aí você procura mais, vai mudando de uma droga para outra e de repente você está totalmente dominado pelo vício. Então, vamos primeiro entender por que a maconha, por que a cocaína, elas dão prazer. Então a pessoa fala, poxa, dá um prazer muito grande. A maconha dá um barato, ela relaxa. Vamos entender o que acontece no organismo. Toda droga, o simples álcool, ele mexe com as glândulas, a glândula pineal, as glândulas endócrinas, e força essas glândulas a produzirem endorfinas. A endorfina é o que se contrapõe à adrenalina. A adrenalina, ela nos motiva, ela mexe, é o desafio, é o medo, então há uma alteração no organismo, as mãos ficam frias, os pés também, começa a suar, retesa as pernas, a nossa sensação a nossa vontade é de fugir, é de bater, de resolver o problema. Então a adrenalina, ela causa uma aflição. É a defesa do organismo, principalmente em uma situação de susto, de medo. Então, a adrenalina, ela altera os nossos sentidos, é uma química que mexe com todo o organismo, te predispondo a fugir ou enfrentar o bicho, a fera, enfrentar o perigo, o inimigo. Então, a adrenalina é isso, ela te expõe, ou você foge ou você enfrenta. Depois que vem a descarga de adrenalina e você passa pela situação, há uma sensação de bem-estar. Por quê? Porque as endorfinas elas entram automaticamente. Então, as suprarrenais produzem a adrenalina, que é um estimulante, é um veneno, mas que te estimula, que te defende, e depois vem as endorfinas para te acalmar. Muito bem. As drogas, no modo geral, seja ela qual for, elas vão forçar as glândulas a produzirem endorfina, a sensação do prazer. Então você não está bem, você toma alguma coisa e você se sente bem, se sente alegre e tudo. O problema é que se você estimulou a produção de endorfina pela descarga normal de adrenalina, a glândula vai funcionar naturalmente, vai produzir o que precisa e você vai ficar bem.
Mas se você começa a usar a droga, seja a bebida, maconha, cocaína, começa a forçar a glândula a produzir mais endorfinas. E aí você usa alguma coisa, então há aquela euforia, há uma sensação de bem-estar, uma sensação de prazer, e você fala, a droga me deu prazer. Não, a droga estimulou o teu organismo a produzir mais endorfinas. O problema é que, normalmente, o nosso organismo ele tem uma capacidade de produzir um tanto. Quando entra a droga, força a produção, elevando a níveis maiores. Como é forçada a glândula, quando passa o efeito da droga, da bebida, do estimulante, seja ele qual for, volta uma produção abaixo do nível normal, o que faz com que você não se sinta bem, você se sente mal. Então você repete a dose, mais bebida, mais maconha, mais qualquer alguma coisa, força novamente a glândula, e a glândula, então, ela vai enfraquecendo. Naturalmente, ela já não produz aquilo que precisa, o que deixa a pessoa sempre em depressão, tristeza, pânico. Aí ela vai mudando de uma droga para outra. Quando muda a droga a um outro estímulo, ela fala, opa, essa droga é melhor. Por isso que muitos passam da simples maconha, né, da inocente entre aspas, maconha, passa para a cocaína, porque a maconha dá um barato e tal, a cocaína dá um prazer maior. Na verdade, não é a droga, ela está forçando o organismo a produzir a sensação do prazer. E aí a pessoa tem a sensação de que aquela droga ela é melhor. Não, ela apenas força mais as suas próprias glândulas a produzirem endorfina, que é a substância do bem-estar. Então, o primeiro passo é entender que não é a droga que dá prazer, e sim, ela força as suas glândulas, força o seu organismo. Então, é uma grande ilusão achar que a droga é boa, de alguma razão. Ah, mas a maconha, o chá da maconha, ele tira a dor de cabeça. O melhoral também tira, só que o melhoral não tem nenhum efeito colateral, já a maconha tem. Vamos analisar a maconha aí, então, que é normalmente o caminho que a maioria começa seria a droga ilícita, uma vez que cerveja, bebida são drogas, mas são lícitas. Então, a questão é a quantidade. A maconha, ela gera um bem-estar, um relaxamento. Na verdade, ela dá uma preguiça muito grande. Então, ponto de partida. Quando alguma cliente me procura com um filho para tratamento, que a criança está estranha, está com algum problema, e eu pergunto como é que estão as notas da escola. Ah, ele tirava 7, 8, 9, agora tira 2, 3, 4. Então é maconha. Como é que o senhor sabe que é maconha? É que a maconha, a inocente maconha, né? Todo mundo fala inocente, querem legalizar, que beleza, que gostoso. Então, a maconha, a primeira coisa que ela faz, ela dá uma preguiça. Segundo, ela mexe com a memória do garoto, do homem e tal. Então, o raciocínio começa a ficar mais lento, a memória vai piorando. Então, a criança estuda menos, porque ela não tem vontade, dá uma preguiça, aquele relaxamento, aquela brisa, né? Uma preguiça. Ela estuda menos, memoriza menos, as notas caem. Então, isso é automático. Se o pai está percebendo, pai e a mãe, que as notas estão caindo, pode ter certeza, a criança está usando maconha. E aí você vai ver os adultos, né, defendem, não, imagina, é legal, é uma boa. Quando você começa a conversar com essas pessoas, como eu converso, conheço pessoas que elas não se dizem viciadas. Não, eu paro quando eu quiser, não para nunca. Ela tem a sensação, e um fala para o outro, não, paro a hora que eu quiser. Eu estou no controle. E nesse controle, a pessoa fuma 10, 20 cigarros num dia. Que controle é esse? Eu paro quando eu quiser, mas não quer parar. Então, a pessoa fica se iludindo. Os próprios maconheiros, eles se iludem. Eu paro a hora que eu quiser. Imagina, eu sou macho, eu sou forte. Não para. Não consegue. Por quê? Porque o vício domina, ele tira a vontade da pessoa. E você começa a conversar com uma pessoa que usa habitualmente, socialmente, né? Agora você usa maconha socialmente. Você vê que as pessoas são medíocres, elas ficam repetindo a mesma conversa, elas não têm nenhuma criatividade. O trabalho
normalmente vai piorando, ela perde o controle do senso, então ela fala alto com a pessoa e fala, mas você falou alto comigo por quê? Fala, mas eu não falei alto. Ela nem percebe que altera o humor. Então, a maconha, a humilde, a simples, a tranquila maconha, ela vai dando imediatamente algum grau de esquizofrenia. Esquizofrenia é desequilíbrio. Então, eu tinha um cliente, um rapaz, que usava maconha, e ele era menor de idade e pegava o carro do pai. Falava, mas quando você usa maconha, você pega o carro do seu pai? Fala, Deus me livre. Fala, mas por quê? Porque andar 100, andar 200 por hora é a mesma coisa, você perde o senso. A maconha é usada pelos assaltantes quando vão ao banco. Por quê? O cara vai assaltar um banco, ele sabe que vai encontrar guarda armada. Então ele quer ter coragem. Ele usa maconha e ele não tem coragem. Ele perde o senso, ele perde o medo. Se fala para o maconheiro atravessar o Anhangabaú sem olhar, ele atravessa. Ele perde a noção. Então, todo maconheiro acaba sendo sem noção. E aí, no dia a dia, ele acaba se irritando por quase nada, ele perde o controle e, quando é um comerciante, um empresário, a empresa começa a ir mal. Eu vi rapazes que ganhavam muito bem e que começavam a discutir com o cliente os diários de maconha, de cocaína. O cliente ligava, ele se irritava porque o cliente estava cobrando um trabalho que havia sido solicitado e ele nem lembrava que tinha combinado com a pessoa de entregar um trabalho. Ele se irritava, xingava a pessoa e jogava o telefone fora. E a mãe comprava outro celular, né? Então era tão tranquilo o uso, imagina, não faz mal nenhum. Cocaína, maconha. A mãe deu uma caminhonete e ele pegava a caminhonete, chegava num lugar que não cabia o carro, ele empurrava um carro, empurrava outro e enfiava a caminhonete. Depois que amassava, a mãe comprava outra. Então, a gente percebe que os pais não querem entender que a criança, que o jovem mudou. Ah, mas ele é assim, ele não era de levar desaforo para casa. Para com isso. Entende? Os pais ficam se enganando, achando que a criança é normal, que quando ela era pequenininha, ela não queria comer, ela empurrava o prato de cima da cadeirinha, da mesinha. Uma coisa é empurrar um prato com 1 ano, 2 anos de idade. Outra coisa é você empurrar o carro no estacionamento, o carro da frente e o carro de trás, empurrar para caber o seu carro. É diferente. Tá? E aí, uma coisa que é importante saber, ninguém divulga, mas a maconha é o cânhamo, que foi alterado geneticamente, hoje é muito mais forte que há alguns anos atrás. O cânhamo, ele é utilizado pelos monges tibetanos que não se casam. Veja bem, monges que não se casam, tem os que se casam. Então, o monge tibetano, quando ele não se casa, ele quer reservar a energia para cura, para viagem astral. Então, ele toma o chá do cânhamo para inibir a libido, ou seja, a maconha é um broxante natural, que fique bem claro. Tem dúvida? Pergunta para a mulher, para a esposa de qualquer maconheiro, porque quando elas vêm aqui na clínica, elas contam a verdade. Entende? Meses sem o marido procurar. Ah, ele não gosta mais de mim, não. Ele tá broxa. Ele perdeu a vontade de transar. Trocou a mulher por maconha. Tá feliz. Vai ficando bobo, vai ficando leso, não percebe, porque todo bobo ele se acha esperto. Todo maconheiro, ele acha que é esperto, que ele é inteligente. Então ele decora uma frase e fica repetindo aquela frase. Você fala, nossa, como ele é inteligente, ele só sabe falar aquilo. É só você olhar a molecada aí. Nós morávamos em frente a um bosque e tinha aqueles que ficavam fumando maconha o dia inteiro. Uns jogavam bola, o maconheiro nem bola ele joga. Por quê? Dá uma preguiça, ele vai emagrecendo, o peito afundado, ele tem fome, come muito, é larica, né? Então ele vira um zumbi. Mas ele se acha esperto. Aí ele pega ali o skate, dá um rolezinho, faz uma manobra com a bicicleta. Ele acha que ele é um atleta. Meu Deus do céu. É medíocre e não percebe. Então, algo que é muito importante saber, uma verdade que as pessoas não aceitam. O maconheiro, ele é, acima de tudo, um mau caráter. Ele é um egoísta. Por quê? Ele pensa no prazer dele.
Ele sabe que é errado, ele sabe que não devia, mas se ele é solteiro, por exemplo, dane-se a mãe. Ele não está nem aí com a mãe. E as mães, para não sofrer, passam a mão na cabeça e falam, coitadinho do meu filho. É porque o pai dele, é porque isso, é porque aquilo. Ficam justificando, em vez de exigir que ele pare, sob pena de não comer, pura e simplesmente. Você quer fumar, você quer usar a droga? Então, seja independente, vai morar na sua casa, cozinhar a sua comida, lavar a sua roupa, lá você faz o que você quer. Se quiser, eu te emancipo. Aqui em casa tem que seguir regras. Os pais não impõem regras. Quando tenta é tarde demais. Então, primeira coisa que eu falo para o drogado, para o viciado, o drogadito, você é um egoísta. Por quê? Você pensa no seu prazer, dane-se os outros. Se é casado, azar da sua mulher, azar dos seus filhos. Não convive com os filhos, não convive com ninguém. Ele fica em função da droga, se esconde, não estuda, não evolui, não aprende, fica cada vez mais medíocre, jurando que está tudo bem. E as pessoas com pena, somente pai, mãe, esposa, coitado, coitado, é um egoísta. Então, primeiro, eu não trato o drogado como um doente, não. Então, ponto de partida, ele tem que entender que ele é um mau caráter. Ele quer se tornar um bom caráter, ele quer respeitar o pai, respeitar a mãe, respeitar a esposa, os filhos, ele quer ser competente, ele quer evoluir, opa, aí vamos conversar. Mas ponto de partida, não é um doente, não é um coitadinho. Então, para com esse negócio de ficar aí com peninha do drogado, porque ele não tem pena de ninguém, ele só tem pena dele mesmo. Ele quer o prazer para tirar das frustrações, que ele é um frustrado. Ele não tem capacidade de ser feliz. Então ele parte para a droga. A única alternativa para ser feliz é o prazer da droga. Então, é preciso entender que essa é a realidade. Não que os psicólogos e os médicos falam, coitado, tal, não tem nada de coitadinho. Ou a gente trata com a verdade, ou não vai tratar nada. Então, ponto de partida. Quer se tratar? Entenda. Você está agindo errado, está se matando, está se tornando medíocre e o que é pior, você está causando um mal para os outros, maior do que para você mesmo. Então, até você se matar, tudo bem. O problema é que, enquanto você está se matando, a tua mãe está morrendo, está perdendo a saúde, tá? A sua esposa está aí desesperada, que ela queria ter um homem, ter uma pessoa que a protegesse, que lutasse, e ela está perdendo. E ela casou, ela não quer voltar atrás, algumas separam, né? E aí o camarada volta para casa da mamãe e continua usando. Então, é preciso entender que é um mau caratismo. E isso, se a pessoa reconhece, quero mudar, é o ponto de partida. Então, maconha, saibam, tá? Fala com a esposa de qualquer maconheiro. Maconha é um broxante natural. É uma erva natural. Toda erva é natural, mas ela tem um efeito. E o efeito dela é terrível. Da mediocridade, deixa a pessoa mais ansiosa, entra num círculo vicioso, ela acha que sai a hora que quer, ela não sai nunca. Então, é uma armadilha. A simples e inocente maconha é a porta do inferno, é a entradinha, porque daí para frente só vai piorando as coisas. Um dos primeiros cuidados, as primeiras atitudes que a pessoa quer eliminar o vício é ter um amigo, uma amiga, de preferência mãe ou esposa, que possa acompanhá-lo, seja na terapia, na vinda à clínica, ou seja em casa para o tratamento. Então é preciso assistir até o fim a live, analisar o conhecimento, as atitudes, tudo aquilo que pode ser feito, então pode tentar em casa. Nós, logicamente, atendemos a nossa clínica com um horário marcado, mas é possível fazer o tratamento em casa desde que a pessoa, ponto de partida, ela quer deixar a droga. Não deixar apenas o prejuízo da droga e continuar com o prazer, que tem gente que é assim, uma forma milagrosa de sair do vício, ela não quer sair do vício, ela quer se livrar do prejuízo do vício, prejuízo de saúde, que ele percebe que está ficando biruta, está perdendo o controle da situação,
as conversas já estão desconexas, a mente já está ruim. Então ele quer se livrar dos problemas. Então ele procura o tratamento como uma forma milagrosa de evitar o problema, mas continuar com o vício. Então, se existe uma consciência, a pessoa quer realmente sair do vício, ela precisa ter alguém, conversar, tomar a decisão, não para começar no mês que vem, começar já. Nada que você deixa para depois, regime, nada que você deixa para depois, você começa. Então, pensou, é agora. Tá? Ah, mais um cigarrinho. Não, parou por aí. Porque mais um cigarrinho, mais outro cigarrinho, daí a pouco você esquece e fica postergando, postergando, não chega a lugar nenhum. Então, ponto de partida, decidir. Eu quero parar já. Não com o prejuízo da droga, eu quero parar com a droga. Eu quero deixar de ser um drogado. Então, primeiro, eu quero sentir o orgulho de ser um ex-drogado, de ser uma pessoa decente, normal. Tem que querer isso. Segundo, seja minha mãe, seja minha esposa, meus filhos, eu quero me comprometer em ter atitudes que os deixem felizes, me preocupar com a felicidade deles. Então, esse é o ponto de partida. Estou com consciência, estou consciente de que estou fazendo mal para mim, para os outros. Minha mãe está sofrendo, minha esposa está sofrendo, meus filhos também. Então, reconheço, quero mudar, vou mudar, já estou mudando, a partir de já. Né? Amanhã, o mês que vem, quando acabar a droga, uma hora que eu tiver com tempo. Não, não é assim que começa. Então, eu quero já. Então, aquilo que tiver de droga, joga fora. Não dá para ninguém, porque você vai alimentar o vício de alguém. Por mais que você tenha gasto, joga fora, elimina, não passa esse mal para outro. Isso não é um presente, isso é uma desgraça que você está dando. Então, ponto de partida, ter alguém. Por quê? O remédio que nós receitamos, que você pode comprar até pelos correios, são os florais, são os fitoterápicos da Lilás Florais. Eu trabalho com um antidepressivo que chama-se Alecrim, que é fantástico. Ele tira a depressão, ele tira a ansiedade e dá uma proteção de aura. Por que proteção de aura? Porque todo drogado, toda pessoa viciada, ela tem N obsessores. 10, 15 obsessores que ficam ali grudados nela. Então, esse floral, ele tira da depressão, que é um dos pontos que leva a pessoa a continuar se drogando, a continuar com o vício. Então, ela começa a sair. É um processo, 2, 3, 4 meses tomando esse floral, 3, 4 vezes por dia, todos os dias, sem pular. Então, ter uma pessoa que acompanhe para lembrar, porque o viciado ele não vai lembrar. Os próprios espíritos obsessores vão ficar dando conselho para ele, vai esquecer disso, daquilo, aí só mais uma vezinha, de repente ele está automaticamente se drogando de novo. Então, alguém para controlar e cobrar. Olha, você prometeu, não vai voltar atrás. Então, ou você prova que você é um homem que você quer bem, ou então é melhor você pegar a sua malinha e sumir no mundo. Porque ver você se matar, ver você se destruir, eu não quero. Palavras da mãe, palavras da esposa. Então, uma pessoa que possa estar lembrando. Logicamente, vai existir uma fissura, porque dá um desespero. Passou o efeito da droga, vem a adrenalina e há um mal-estar muito grande. Então, é preciso procurar o quê? Meios de compensar. Então, existem muitas coisas que podem causar um prazer. Chocolate, por exemplo. Chocolate, ele dá excelente sensação. Né? Então, trocar. Ah, vai trocar de vício? Não. É muito mais fácil você deixar de ser viciado num chocolate, que o máximo você pode engordar, do que uma maconha que você vai emagrecer e vai morrer. Então, trocar. E aí, você não gosta de chocolate? Pode ser um doce, pode ser salgado. Eu tinha um cliente que ele gostava muito de salgado. Então, compra salgadinho. Deu vontade de usar, busca a alternativa do salgado, do chocolate, do doce, do brigadeiro. Existe 1 milhão de opções, um quindim, né? Um bolo confeitado. Tem tanta coisa que dá um prazer. E como o prazer ele começa com aquilo que você vê, então você ter em casa
algo que você goste, pensou na droga, olha para aquilo e consome. É uma forma de se enganar. E aí fala, mas existe um desespero, uma vontade. A hora que tiver com vontade, lembre-se de uma frase que meu avô falava: vontade vem, vontade passa. Então lembre-se disso e repita para você mesmo. Essa vontade que eu tenho agora, daqui a pouco eu não tenho mais, porque a gente não para de pensar e pode pensar numa outra coisa. Então, primeiro, vontade vem, vontade passa. Qualquer coisa que dê um prazer, quem é casado, o carinho na esposa, o companheirismo, brincar com os filhos. Então tem mil coisas que podem gerar um prazer que não vai te matar. Dependendo de onde você mora, fazer a caminhada, se habituar a fazer a caminhada, que aliás é o exercício da longa vida, caminhar mais do que correr. Então, você ao caminhar, você pode ir olhando a natureza e interagindo com ela. Quando nós caminhamos na praia, por exemplo, ou caminhamos em algum lugar que tenha verde, algum parque, e nós observamos a natureza vibra 14 ciclos por segundo. Nós vibramos a 28. Quando nós observamos a natureza, há uma sensação de bem-estar, porque a nossa vibração cai para 14 ciclos. Então nós vibramos em sintonia e nos alimentamos, recebemos energia. Isso dá uma sensação de prazer, uma sensação de paz. Pode experimentar, caminhar na praia, caminhar no bosque, em algum lugar. Busca algum lugar que você sinta prazer em andar ali. Aqui no Brasil tem muitos lugares. Eu moro na Baixada Santista e tem a praia aqui pertinho, ando todos os dias. Outra coisa, um esporte. Queimar caloria. Você tem que sentir orgulho de ser um esportista. Tem um cliente que está correndo e correndo bastante. Então, não corria, não fazia nada, está se sentindo um herói de uma pessoa dependente, passou a ser um atleta. Isso gera um prazer também, até porque logo após uma corrida, logo após uma boa volta de bike, uma academia que você faz, que você cansa tudo, adrenalina, vem a endorfina, sem a necessidade da droga. Então, a endorfina saudável, natural, produzida pelo seu organismo, sem ser forçada. Essa dopamina, oxitocina principalmente, causam um prazer imediato. Você não vai nem se lembrar da droga. Então, buscar a alternativa. Uma mudança extremamente importante. Todo drogado, todo viciado, ele é acompanhado por diversos obsessores. Não importa a droga. E se você é viciado em maconha, saiba, os obsessores eles são viciados em tudo. E eles ficam. O que é obsessor? Todo viciado que morre, ele não, o vício ele continua na alma, no corpo energético da pessoa. Então ele continua viciado. Nem a morte elimina o vício. Ele continua viciado, só que ele não tem um corpo que dê forças para ele lutar contra. Então ele fica totalmente dependente. Então eles se aproximam e quem usa, eles percebem, logicamente, quem usa qualquer droga, bebida, maconha, e eles se conectam, entram no pescoço, entram no nariz para sentir o cheiro, os eflúvios da droga, para diminuir o desespero dele. Então saiba, o viciado desencarna, não tem mais um corpo, não vendem droga nem bebida para espírito, então ele tem que se aproximar de algum encarnado que tem o vício e disputar com outros espíritos um espaço para se aproximar do nariz, da garganta, da boca, para sentir pelo menos um pouco da energia daqueles fluidos, para diminuir o desespero. Olha a situação de quem desencarna com um vício. Então, primeiro, buscar uma casa espírita. Isso é o ideal, você ganha tempo, porque as casas espíritas fazem um trabalho de desobsessão. Mas se você for a uma igreja católica ou uma igreja evangélica, pode ocorrer o mesmo efeito, porque toda igreja tem a sua egrégora, é o conjunto de seres que comandam ali. E eles vão buscar fazer um tratamento e o lugar que existe uma oração, um cântico, uma igreja evangélica que tem aqueles louvores bonitos, para quem gosta, logicamente, né?
mas tem assim músicas muito bonitas, o ambiente é alegre, é iluminado. Então, quando você entra ali, os obsessores não entram porque eles detestam isso. O obsessor só gosta de escuridão e de viciado, para ele poder usufruir. Então, ele não entra na igreja. Numa igreja católica, você assiste uma missa, você faz uma oração com o teu coração, com honestidade, pedindo ao teu anjo de guarda, aos teus mentores, que te ajudem a sair do vício, eles vão te ajudar. Só que dentro de uma igreja você pode até ouvir, na tua casa não vai porque eles não deixam. Os espíritos ficam com você, dormem com você, e dormem abraçados com você, te envolvendo, sugando as suas energias. Existem energias que são interessantes para eles que eles sugam também, para diminuir o mal-estar, a sensação ruim que eles têm. Então, eles te obsediam dia e noite. Por isso que a maioria dos viciados tem uma sensação de estarem sendo perseguidos. E dependendo do nível que ele está, ele começa a olhar para trás, começa a achar que tem alguém, e aí vira um pesadelo. Porque quando ele dorme, ele tem um contato, ele está do outro lado como espírito, ele sai do corpo, aqueles espíritos estão ali, estão abraçando, estão em contato com ele, então uma sensação de mal-estar. Normalmente o viciado tem muito pesadelo, porque pela vibração dele, ele vai para um umbral, onde ele tem contato com esses espíritos que ficam sugando, ficam dominando mentalmente para que ele continue usando a droga. Então, ir a uma igreja ajuda. Ir a uma igreja evangélica ajuda também. Ir a uma casa espírita, assistir uma palestra, é onde existe o melhor organismo, o maior número de entidades ocupadas em remover, em afastar os obsessores, levá-los para tratamento. Só que eles afastam, levam vários. Mas se a pessoa volta para o vício, volta a usar, outros vêm, porque existe um número muito grande. Então é preciso primeiro ter esse entendimento. Todo viciado tem seus obsessores, vários deles, que vão exercer um domínio. Você vai perceber que muitas vezes você não está nem pensando, você vai direto na droga automaticamente, sem pensar. Por quê? Você está sendo usado como um instrumento para satisfazer a vontade, a necessidade deles. Então, um tratamento espiritual, ir a uma igreja, é algo que tem que ser assim, para todo mundo, não só para o viciado, porque o mundo está se dividindo em dois. O mundo do churrasquinho na laje, bebida, traição, e o mundo de quem tem uma esperança, de quem tem uma família, que tem amor à família, amor aos filhos, à mãe, à esposa, ao marido. Então, esse é um mundo que está caminhando para Deus. O outro aí fora está se matando. É droga, é bebida, é música horríveis, que a gente não consegue nem ficar perto de músicas horríveis. Então, é um umbral, é um inferno aqui na Terra. Então, é preciso entender que você está nisso e buscar sair. Igrejas, seja qual for, toda igreja tem uma estrutura. As casas espíritas que trabalham com desobsessão e que têm palestras regularmente são as mais indicadas. Mas se você não é espírita, tudo bem, mas saiba, é uma verdade. Se você acredita ou não, é assim. Então, é melhor você entender e saber qual é o teu inimigo, saber lutar contra, do que achar que não existe, que não é, e continuar viciado. Aí é uma opção sua.